Estamos hoje a conversar com o advogado Girardello. Há uma contradição, parece bastante séria, a respeito das interpretações ou das, vamos dizer, culpas atribuídas à sentença da Corte de Apelo de Roma a respeito da ítalo-brasileira que, se declarando brasileira num documento, teve denegada a sua cidadania por direito de sangue. O advogado Girardello hoje faz uma análise um pouco mais profunda dessa questão, discordando do nosso entrevistado de ontem, que é o Fazoli. A ambos pedimos, e para nossos ouvintes e internautas, pedimos também compreensão, porque nós entendemos que é do debate que nasce a luz. Portanto, com a palavra o Girardello para nos explicar como é que as coisas acontecem dietro le quinte. Um bom dia a todos os nossos interlocutores aí, ouvintes, perdão, é a rinite de sempre tenho que ficar me desculpando por ela, mas eu assisti a entrevista do Fazoli e fiquei bastante preocupado porque, segundo as razões que ele coloca, seria ônus, né, dos autores, né, e trabalho dos seus respectivos advogados demonstrarem em juízo a mancata renuncia ou non renuncia, como se chama o documento, né, que comprova não ter havido a renúncia à cidadania italiana, nem por parte do dante causa, nem por parte dos requerentes, né, e nem por parte das pessoas entre o dante causa e os requerentes que estão na mesma linha de descendência / ascendência. Acontece que esse ônus de prova ele é do Estado italiano. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês a tela. Eu peço até excusa para todos, talvez eu desapareça aqui do vídeo, mas para a gente acompanhar o passo a passo aqui da legislação, para a gente poder tentar assentar. Antes de eu compartilhar a tela, um comentário também introdutório, que é o seguinte: o Fazoli, ele coloca como sendo ele até usa uma expressão curiosa, leggerezza da juíza, o seu erro acerca, né, da decisão equivocadíssima que foi tomada. E nesse ponto eu preciso discordar frontalmente, né, porque nós não podemos esperar de uma juíza de segundo grau de jurisdição, né, de uma das cortes centrais do Estado romano, né, que é a Corte de Apelo de Roma, do Estado italiano, melhor dizendo, é a Corte de Apelo de Roma, que ela desconheça a lei. E vocês vão ver o seguinte, que nós não estamos aqui falando não só de leis que já não vigem mais, ou que são muito antigas, né? Que no que diz respeito ao nosso direito, em geral, quando a gente fala de leis, nós estamos falando de leis de 1865, 1901, 1912, quer dizer, leis que têm mais de 100 anos. Né? Nós vamos ver que, para efeitos de renúncia à cidadania, mesmo a lei atual e seu regulamento atual mantém a mesma sistemática e, além do que, a lei processual abre espaço para um outro resultado, tá? Como nós veremos aqui, que não um julgamento de mérito, né? Como a juíza acabou fazendo. Então, eu preciso discordar e, infelizmente, né, inferir que há, sim, razões ideológicas por detrás de decisões tomadas em contrariedade à lei, e não só a lei, como eu estou falando, que vigia à época a lei atual e, especialmente, a própria lei processual, tá? Civil lá na Itália. Então, eu vou compartilhar a tela para a gente poder tentar ir num passo a passo. E todas as vezes que eu revejo as minhas próprias entrevistas, eu vejo que quase sempre eu cometo algum errinho, porque o tema é complexo. Dessa vez, se ao rever a entrevista eu perceber que eu troquei alguma palavra, depois eu faço uma errata nos comentários do vídeo, tá?
Mas vejamos aqui, eu imagino que vocês já devam estar vendo a minha tela, né? São várias abinhas abertas aqui no navegador. E a gente começa essa análise pela lei, que mais nos interessa, que é a Lei 555 de 1912, que é a Lei Orgânica da Cidadania, né? Que substituiu, derrogou os artigos do Código Civil de 1865, e uma lei que se manteve por muitas décadas, né? O nosso direito, muito embora a avocatura da Listato, em suas razões, irá confundir os juízes, como eu já falei na live, o nosso direito está aqui no artigo 7º, tá? /8º, né? É aqui que nós vamos, aqui que está o núcleo do noso direito, né? O que diz o artigo 7º, né? Que, salvo disposições especiais estipuladas em tratados internacionais, o cidadão italiano nascido e residente num estado do exterior, num estado estrangeiro, conserva a cidadania italiana, mas, após a maioridade ou emancipado, pode renunciá-la. Tá? Por que esse artigo vem? Para deixar bem claro que o ius solis, quer dizer, aquelas pessoas que nascem o ius solis, né, sob o ius solis, conservam a cidadania italiana. Ou seja, é uma lei que antecipa a dupla cidadania na Itália em muitos anos. Há pessoas que dirão que a dupla cidadania ela só passa a ser aceita na Itália a partir da lei, da lei mais recente, né? A lei 91 de 92. Entretanto, esse artigo é claríssimo ao dizer que mesmo aqueles que nasçam sob o ius solis conservam a cidadania italiana, podendo renunciá-la depois. Então, o que acontece? Vejam que no artigo 8º, o artigo subsequente, vem as hipóteses de perda. E no parágrafo 2º, né, na coma due, como se diz lá na Itália, em italiano, disse que quem, tendo adquirido sem concurso de sua própria vontade uma cidadania estrangeira, perde a cidadania, né, se declarar de renunciar à cidadania, estabelecendo ou já tendo estabelecido no exterior a própria residência. Vejam que esse artigo, essa coma due, esse parágrafo 2º do artigo 8º, ele é ainda mais abrangente a respeito da manutenção da cidadania que o artigo 7º, porque aqui ele não se refere somente ao caso de quem nasceu estrangeiro pelo ius solis e pode renunciar à cidadania estrangeira a posteriori, mas se refere também a qualquer pessoa que vier a adquirir ou que, levando seus efeitos para o passado, tenha adquirido, sem concurso de sua própria vontade, uma cidadania estrangeira, ou seja, protegendo os nossos emigrados, né, os emigrados da Itália, né, os nossos ascendentes, contra manobras, né, de países de perfil imigratório, como naturalizações de massa ou tácitas. Ou seja, a lei orgânica, ela vem, isso foi falado na live, ela vem para proteger os próprios sujeitos de direito que lutaram por essa lei. Por isso, ela tem efeitos para o passado. Tanto que o Ministério do Interior, ao ser consultado em 2009 sobre a continuidade ou a descontinuidade entre o Código Civil de 65 e esta lei orgânica, se pronunciou dizendo não haver solução de continuidade entre as leis, ou seja, os benefícios trazidos pela lei orgânica, a Lei 555, se estendem e se comunicam com o regime anterior do Código Civil. Pois bem, assim como acontece no Brasil, as legislações italianas são passíveis, às vezes, de regulamentação por parte do governo, né? Na época, essa lei foi regulamentada por um decreto régio, né? Porque a Itália ainda era uma monarquia, portanto, um decreto régio regulamenta essa lei, alguns artigos dessa lei que precisavam de regulamentação. Dentre eles,
o artigo 7º, que é o que nos interessa. No artigo 7º, nós vemos que conservam a cidadania italiana filhos de italianos nascidos no exterior sob a égide do ius solis. Ou seja, onde há ius solis e nasce um filho de um italiano, esse filho conserva a cidadania italiana, podendo renunciá-la à italiana, né? Podendo renunciar à cidadania italiana, se emancipado ou após a maioridade. Então, era preciso que o governo regulamentasse essa renúncia, tá? Não só para fins do artigo 7º, mas também até pelo do artigo 8º, como a gente vê aqui, que se houver a aquisição de uma cidadania estrangeira sem concurso de vontade, né, o sujeito mantém a cidadania italiana, a não ser que declare, né, que renuncie à cidadania italiana, tá? E não só, ele tem estabelecido ou estabeleça residência no exterior, são cumulativos. Então, quando vem o decreto régio, eu vou mudar de aba aqui agora. O decreto está aqui. Vejam bem aqui como que o decreto régio 949 de 1912 regulamenta a renúncia tratada no artigo 7º da lei, tá? 555. Olha só, renúncia de que fala o artigo 7º da lei, qual lei? A 555, deve ser feita diante de um agente diplomático ou consular do lugar onde o renunciante reside. Ou seja, não é possível, no regime da lei 555, uma renúncia diante de uma autoridade estrangeira, porque o decreto régio 949 dá a forma desse ato, tá? A competência desse ato. A autoridade competente é o agente diplomático ou consular, italiano, obviamente, do local onde reside o renunciante, tá? E aí o artigo continua falando como será processada essa renúncia. Essa parte eu não vou ler. Quando o regime muda para a lei atual, a 91 de 92, o formato da renúncia permanece o mesmo. Então, o decreto presidencial que regulamenta isso, que é este decreto aqui, de 12 de outubro de 93, o decreto número 572, por sua vez já regulamenta a lei 91 de 92, né? O regime atual, a lei atual que trata da cidadania, diz no artigo 8º, no exterior, a renúncia à cidadania deve ser feita diante de uma autoridade diplomática ou consular italiana, competente pelo local aonde vive o renunciante, ou seja, o mesmíssimo regime. Não muda. A lei foi atualizada, a lei orgânica 555 foi substituída pela lei 91, mas a forma da renúncia, acabamos de demonstrar nos dois decretos, no régio, tá, que regulamentou a 555, e agora, no decreto 572, que regulamentou a lei 91 de 92, que o formato da renúncia é o mesmo. Quem quer renunciar à cidadania italiana, tá? Seja porque nasceu estrangeiro pelo ius soli, seja porque no regime da 555 adquiriu uma cidadania estrangeira sem o concurso de sua vontade, mas deseja manter essa cidadania renunciando à italiana, pode fazê-lo, mas no formato exigido, que é qual? Se dirigir à autoridade diplomática ou consular da Itália, no local onde vive. Assim é realizada a renúncia. Tá? Então, não há que haver nenhum subterfúgio argumentativo que modifique a forma explícita trazida pelos decretos que regem a matéria, tanto na época da 555 quanto atualmente. Pois bem, quando o Ministério del Interno faz a circolare capa ventotto, que eu também trago aqui, só um minutinho, aqui, para poder orientar
os ufficiali di stato civile acerca da prática da cidadania, porque muitas dúvidas passaram a chegar no Ministério do Interno, enviada pelos ufficiali di stato civile. Como fazer essa prática? O Ministério do Interno faz uma circular, a famosa Circolare Capa Ventotto, tem várias, tá? Essa é a principal, mas tratando de assuntos conexos, mas diferentes. Mas para poder orientar os oficiais do registro civil e os síndacos também, né? Os prefeitos, digamos assim, das comunas italianas, sobre como fazer essa prática. Vejamos, e aí eu peço escusa ao distinto colega, Alfasoli, um distinto colega. É óbvio que a gente não quer de forma alguma criar animosidade com um colega, que estão todos cooperando ativamente, todos não, mas os bons, pelo menos, de espírito, estão cooperando ativamente pelo bem da nossa comunidade, ele faz parte disso. Mas vejamos como que o Ministério do Interno divide os ônus, tá? Ele vai listar aqui embaixo, ó, a documentação. O Ministério do Interno na Capa Ventotto. Olha, leis tecem, os mesmos, né? Quer dizer, os requerentes devem, então, estarem impostos da seguinte documentação. E aí ele vem listando a documentação, né? O extrato dell'atto di nascita dell'ava italiana emigrada all'estero. Tá. E aí ele começa, né? São todas as certidões que comprovam a nacionalidade do dante causa e a manutenção de uma linha ininterrupta de descendência deste dante causa até os requerentes. No final, vejam bem os dois documentos que vêm extraordinários, tá? Além das certidões que comprovam a linha. Aqui, ó. Certificado liberado da autoridade competente do Estado estrangeiro de imigração, munido de tradução oficial na língua italiana, que ateste que o antepassado italiano, a seu tempo emigrado da Itália, não adquiriu a cidadania do Estado estrangeiro. Isso é o quê? Certidão negativa de naturalização, tá? Que pode ser positiva, inclusive, porque depende de quando nasceu os filhos desse italiano. Ela pode até ser positiva. Se o filho nasceu antes, ele retém a cidadania. Isso é um outro assunto, uma hora nós vamos acabar falando disso. Mas, e vejam o próximo documento. Certificado liberado pela autoridade consular italiana competente, que ateste que nem o acedente em linha direta, nem o requerente em possesso da cidadania italiana tenham renunciado à cidadania conforme o artigo 7º da Lei 555 de 1912. Então, quem libera este documento chamado mancata rinuncia ou non rinuncia é a autoridade consular italiana, tá? Não são os autores das causas, os requerentes. E assim fazem os consulados. Eu separei para vocês aqui o roteiro de 2 consulados, só para ser representativo aqui, mas pode pegar qualquer consulado, tá? Inclusive no mundo, não é só no Brasil. Esse aqui é o consulado de São Paulo, tá? Vejamos aqui o que diz sobre a certidão de não renúncia, non rinuncia. Olha só. Os brasileiros residentes na Itália que apresentarem o processo de reconhecimento de cidadania italiana iuris sanguinis em um comune italiano não deverão solicitar a este consulado geral a emissão da certidão ou declaração de não renúncia. Esta requisição é feita exclusivamente via PEC pelo comune italiano, tá? Ao consulado. Não vou, Belo Horizonte eu separei, mas é o mesmo texto, então não vou perder tempo mostrando, não. Vocês podem entrar aí nos roteiros do escritório consular da embaixada ou de qualquer um dos consulados atuantes presentes no Brasil, o texto será o mesmo ou quase igual. O que acontece? Os consulados não liberam a non rinuncia por requerimento de particulares.
Tá? Então, não adianta ter o e-mail PEC, aposta eletrônica certificata. Não é essa a questão. É porque esse documento é um documento oficial, sigiloso. Nós estamos falando de um documento de pessoas que, às vezes, não têm uma comunicação. Que a renúncia no direito é uma das coisas são mais bem cuidadas, porque renúncia pode ter efeitos graves. Então, eles não liberam, eles só liberam a requisição por requisição de órgãos oficiais. Então, tem que ser o síndaco ou o ufficiale di stato civile requisitando esse documento, tá? E aí, sim, eles enviam para a comune, tá? Lembrando o seguinte, que a non renuncia não é um documento fácil de ser liberado, não. Porque, além de ser para todos da linha, mais os requerentes, tem que comportar também as variações de nome e, portanto, uma análise de todas as certidões daquela linha, porque o agente consular vai ter que ver se, por acaso, não entrou realmente no consulado uma renúncia, mas com uma variação do nome, mas sendo a mesma pessoa, né? É claro que é raríssimo isso, as pessoas não renunciavam à cidadania, elas não exerciam nem direitos por falta de condições, que dirá um direito negativo, digamos assim, né? Como renunciar à própria nacionalidade originária. É muito raro isso acontecer. Bom, então, não adianta nós fazermos uma corrida para os consulados ou querermos orientar os nossos advogados a ir atrás desse documento, porque os consulados não vão liberar este documento. Eles não vão liberar. Mal eles respondem esses e-mails. Tá? Bateu lá o e-mail, é um particular querendo non renuncia. Eles nem vão responder. A propósito, a gente deve até, inclusive, comentar o seguinte, que a maior parte das causas que atrasam na Itália, administrativas, né, se referem quase que sempre, quando não é por maldade ou preconceito ou xenofobia do oficial, né, isso acontece muito, a gente sabe, justamente porque os consulados demoram a responder, às vezes, esta solicitação, tá, feita pelos ufficiali di stato civile. E isso atrasa os processos administrativos na Itália. As pessoas ficam esperando a non renuncia sair, né? O oficial fica apertado, sem saber o que fala para o requerente, porque o consulado não responde. Em geral, eles não consultam. Não é um consulado, não. Eles consultam todos os consulados daquele país, daquela circunscrição, digamos assim, porque a mobilidade do italiano pode ter sido livre, em geral né, por todo o território. Então, eles costumam disparar e-mails para vários consulados e esperar cada um dos consulados responder, olha, não houve renúncia, não houve renúncia, não houve renúncia. Tá? Então, esse é um documento a ser produzido no processo, agora já mudando para o processo, pelo Ministério dell'Interno. E isso é muito importante da gente falar, porque na fala do Fasoli deu-se a impressão de que esse ônus de prova fosse dos requerentes. E isso, do ponto de vista processual, é bastante complicado para nós. Por quê? Porque se os juízes da Corte de Apelo passam a decidir dizendo que os autores, né, os requerentes, não cumpriram um ônus de prova que lhes cabia, nós passamos a ter diante de nós decisões, digamos assim, até imutáveis em seu mérito. Fica bem complicado a gente trabalhar por esse caminho, porque esse ônus não é nosso. Isso tem que ficar bem claro. Esse é um ônus do Ministério dell'Interno. É explícito, inclusive, conforme nós acabamos de ler na Circulare Capa 28. Tá? Quem produz o quê? Cabe ao requerente produzir a certidão negativa de naturalização. Cabe às autoridades consulares e diplomáticas produzir a mancata renuncia. Tá? Então, no processo, essa divisão de ônus de prova precisa ser respeitada. Se a gente fala para os autores, são eles que têm que produzir esse documento,
Nós estamos entregando para eles a famosa produção de prova diabólica, porque os consulados não vão atender. Obviamente, se o Fazoli achou esse caminho, nós pedimos a generosidade de contar a todos nós como. Porque realmente eu nunca ouvi nem vi isso acontecer. Eles não dão esse certificado para particulares. E, nesse caso, estão com a razão, porque é isso que diz os decretos que regulamentam e a própria circular, Capa Ventotto, né, que não é do Ministério das Relações Exteriores, é do Ministério do Interior, mas é utilizado no que diz respeito à cidadania de forma suplementar pelos consulados, pelos órgãos da Farnesina. Né? Então, nós não podemos trabalhar nesse sentido, dizendo que é ônus dos requerentes a produção desta prova. Tá? Isso é ônus do Ministério da Interna. Eu queria, mais me encaminhando para o final do que eu tenho a dizer, mostrar para vocês, e aí para a gente poder desvelar de uma forma bastante clara, como que, infelizmente, nós estamos diante de decisões pré-ordenadas, sim, dos juízes lá da Corte, de alguns juízes da Corte de Apelo, o procedimento, tá? Que está no Código, é o que está aberto aqui no Código de Processo Civil de Itália. O nosso procedimento é um procedimento simplificado, tá? Está aqui nesse capítulo, nesses artigos do Código de Processo Civil, olha lá, o procedimento sumário de cognição. É um procedimento simplificado, em que você tem a marcação de uma audiência de cara, a instrução probatória ela tem que ser feita de uma forma mais exata, vamos dizer assim, de uma forma mais assertiva, porque você não tem aquele espaço para fazer instrução, instrução probatória, etc. E tal. É um procedimento simplificado. Vejam só como que essa juíza decide de forma pré-ordenada. Tá? Eu peço aos colegas que atuam na Itália para me corrigir se eu estiver errado, porque eu não atuo na Itália. Tá? Eu estudo o processo italiano, mas não atuo lá. Se eu estiver errado, nós vamos ter uma entrevista, se Deus quiser, proximamente com uma pessoa, uma advogada conhecida na Itália, ela vai poder nos esclarecer muitas coisas. Mas vejam bem o procedimento. Quer ver? Eu separei para vocês um pedacinho aqui, ó, que mostra claramente o seguinte, que haverá preclusão do réu, tá? Se ele não apresentar documentos essenciais do seu ônus de prova em primeiro grau de jurisdição, cabendo aos juízes, ao colegiado no segundo grau, se considerarem algum documento faltoso, indispensável para a solução da causa, cabendo a eles abrir um pequeno procedimento instrutório por dentro do processo da Corte de Apelo, o que significa que não poderia haver, em hipótese alguma, julgamento de mérito por um juiz de segundo grau, por um colegiado da Corte de Apelo, melhor dizendo, fundada em falta de documento. E se esse fosse o argumento utilizado pela juíza, teria sido ele o argumento na sentença. Tá? Ela falaria, olha, falta documento essencial, portanto, tá? Ela decide, não é isso. A decisão dela é bem clara a respeito. Ela usa dois fundamentos. O primeiro é, essa pessoa se autodeclarou brasileira, pelo menos em 2 momentos lá no Brasil, ao se casar e ao adotar um filho. E usa, de forma totalmente truncada, o princípio da efetividade, como princípio de nacionalidade do direito internacional, que eu não vou entrar nos detalhes aqui, não. Ela usa esses 2 argumentos, nós focamos em um, que é essa autodeclaração feita, né, por brasileiros, ítalo-brasileiros, nos seus atos aqui, como brasileiros, obviamente tem que ser, porque pelo ius soli somos realmente brasileiros, né? E ela equiparar isso a uma renúncia, né? Esse é o argumento que ela utiliza. Ela não utiliza o argumento de falta de documentos. Existe um princípio na hermenêutica que é o seguinte: nós não podemos criar coisas que estão além do que está escrito, tá? Em material jurídico, lei, decisão judicial. Ela não se refere
em nenhum momento a falta de documentos, até porque é o que eu quero mostrar para vocês no procedimento. E peço a ajuda dos meus colegas que atuam na Itália, que se houver erro meu, por favor, me corrijam, tá? Porque é um assunto importante para todos nós. Ninguém está aqui, obviamente, querendo aparecer, não é nada disso, não. Nós queremos chegar ao melhor direito para atender a todos, tá? Vejamos aqui, ó. Nesse artigo aqui, está no artigo 702, parte 4, né, o D, como seria no Brasil, está definido o procedimento de apelo nesse rito sumário, ou seja, nessas causas que correm em rito sumário, tá? Que é o caso das causas de cidadania lá na Itália. Vejamos o que diz esse artigo 702 quater aqui. Ele fala que a ordinança emessa a ciência, quer dizer, a ordem emitida, né, ou exarada pelo juiz, né, ao senso da sexta coma, né, do sexto parágrafo do artigo 702 terço, produz os efeitos de que fala, perdão, o artigo 2.909 do Código Civil, se não for apelada dentro de 30 dias da sua comunicação ou notificação. Agora vejamos aqui o que interessa. Olha, se eu tiver errado, por favor, colegas italianos, me corrijam, tá? São admitidos novos meios de prova e novos documentos, quando o colegiado os considera indispensáveis para os fins da decisão que será tomada, tá? Ou seja, é possível, em segundo grau de jurisdição, ou seja, em grau de apelação, em grau de apelo, se o colegiado considerar que há falta de documentos, tá? E que é preciso serem produzidos novos meios de prova, novos documentos, é possível abrir uma pequena instrução no processo diante da Corte de Apelo, é o que está escrito aqui, tá? No artigo 702, quater do Código Civil, do Código de Processo Civil. Então, se a juíza, a relatora, entendeu que faltava documento essencial, cujo ônus, leia-se, não é dos autores, recorridos, né? Mas é do recorrente. Lembrando o seguinte, uma coisa que o Peron chamou a atenção na última entrevista, muito bacana ele ter falado isso, lembrando o seguinte, os processos são contra o Ministério da Interna, mas nos recursos, o Ministério da L.A. Friester aparece, tá? E são eles que produzem esse documento, a mancata. Eles produzem, são os consulados que produzem, está na lei isso. Não somos nós que estamos falando. Se eles aparecem nesse momento, eles têm que pedir ao juiz, ou na primeira audiência, ou até junto ao recurso, para que se abra uma instrução probatória, o ônus é deles. Que se abra uma instrução para eles apresentarem ou produzirem novos documentos. Falar, olha, nós precisamos da non renuncia. Somos nós que temos que produzir, vamos ver nos consulados, da onde esse pessoal veio, né, da onde esse pessoal morou, se não existe a renúncia. Tá? Esse é o caminho correto. O resto é, sim, ideologia política. Infelizmente, é triste a gente ter que reconhecer, mas o resto é, sim, manobra feita nos bastidores para que saiam decisões pré-ordenadas contra o nosso direito, tá? Seja para retardar, seja para nos jogar de volta para os consulados. Esse é problema dos cônsules. Eles que se virem lá, façam suas filas, nós não temos nada a ver com isso. Seja para desafogar o judiciário, seja por xenofobia, por qualquer outro tipo de preconceito, tá? Mas há sim pré-ordenado. Uma juíza de segundo grau, tá? Não tem condição de ter vivido uma vida inteira no direito dela, né, o direito italiano, e chegar nesse nível da carreira dela, ela não conheceu o próprio Código de Processo Civil da Itália, ou dar uma pesquisada, né, na circular, sabendo. Nós não estamos tratando aqui, gente, isso é bom a audiência entender, de causas de pequena repercussão. Nós estamos tratando de causa de grandíssima repercussão, onde há interesses do Estado italiano, onde há um espelhamento das discussões ideológicas e políticas que se trava atualmente na Itália,
onde estamos falando do direito de mais de 30 milhões de pessoas, isso eu estou falando só no Brasil, né? Não estou falando no mundo. Nós não estamos falando de uma causinha qualquer, não está se discutindo aqui uma caixa de fósforo que você comprou errado no bar da esquina e quer a indenização de R$ 2 que você pagou lá. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de causas que têm efeito sobre o próprio Estado realmente italiano. Tá? E não são causas pequenas, não. Ou seja, há sim conversa de bastidores. E uma coisa que eu preciso falar é o seguinte: a gente que está acompanhando de perto o trabalho dos colegas que valem a pena acompanhar, esses colegas trabalham pelo nosso direito. No próximo número da Insieme, eu vou escrever, já vou até adiantar, vai ser uma carta aberta a essa relatora, Maria Rosária Budetta. Vou escrever uma carta aberta a ela. E quero, nessa carta aberta, trazer alguns nomes, agradecer a algumas pessoas, né? Aguardem o próximo número, vamos sair com essa carta, onde nós vamos não só criticar essa decisão, mas tentar cutucar a ferida, mostrar o que está por detrás realmente dessas decisões. Agradecer muitos colegas italianos, muitos advogados italianos, que do seu próprio bolso, esses sim são os que a gente deve contratar, do seu próprio bolso, estão lutando pelos nossos direitos, por nossos direitos. Tá? São pessoas que viajam, vão se reunir com presidentes da seção civil lá no Tribunal Ordinário de Roma, vão se reunir com o presidente da sezione civile lá da Corte d'Appello, vão se encontrar, gastam dinheiro para pesquisar, para levantar material junto às bibliotecas da Itália. Então, nós temos, sim, um corpo de juristas muito preocupado com isso, empenhado mesmo em estudar isso, ressalvadas quaisquer diferenças, empenhada em... Então, alguns nomes serão trazidos no próximo, em agradecimento, né? Espero que o Peron nos dê esse espaço, né, de a gente poder agradecer essas pessoas, além dos juízes, óbvio, da 18ª Sezione Civile, lá do Tribunal Ordinário, a gente precisa agradecê-los, porque eles reafirmam o nosso direito. Tá? Agora, nesse segundo grau, infelizmente, a política, quanto mais alto, mais política vai entrando, tá, gente? É assim qualquer jurisdição do mundo. Esperamos que na Corte de Cassazione a política não contamine, né, os juízes que haverão de julgar, né, de forma terminativa, digamos assim, essas questões que estão sendo travadas agora. Mas, quando falamos de segundo grau de jurisdição, é óbvio, tá, que há conversa, sim, de cartolas, como o próprio Fasoli disse, de cartolas dos ministérios, tá, de pessoas que estão, às vezes, há muitos anos trabalhando ali, tá? E aí vê o espaço para poder abrir suas asas e abre e vai para cima. Fala, não, nós temos que acabar com isso. Vamos dar um jeito de conversar com a juíza, etc. e tal, e vai lá, e gabinete, porta fechada, conversa com a juíza. Isso acontece. Não adianta a gente ser ingênuo a esse respeito, não, porque essa ingenuidade vai nos custar caro. Tá? Não podemos pagar o preço dessa ingenuidade, não. Uma juíza desse calibre não é ingênua. Ela sabe muito bem o que ela está fazendo. E se ela quisesse negar a causa, entre aspas, se ela quisesse negar essa causa, reverter esse julgado do primeiro grau com base em falta de documento, me corrijam os colegas se eu estiver errado, mas ela cairia aqui, nesse artigo do Código Civil. É possível abrir, para os fins da decisão a ser tomada, uma instrução probatória em segundo grau. Então, o que ela tinha que fazer? Mandar o Ministério da Interna apresentar esse documento. Né? Não são os autores, não. Os autores estão na circulare, está nos decretos presidenciais, como eu mostrei aqui textualmente, tá? Para a nossa audiência. Como é que vai se comportar um recurso em cima disso agora? Principalmente na questão processual. Como é que isso vai acontecer? Olha, nós esperamos, sinceramente, eu sempre luto nas minhas lives, entrevistas, que nossos advogados lá precisam ser combativos, ou seja, realmente em cima dos argumentos. É o que eu tenho chamado, de forma até certamente imprópria, de lutar no mérito das causas. Esse, por incrível que pareça, é um caso típico de luta processual. Tá? Eu não mostrei o texto inteiro, não, mas eu queria mostrar como é que está, o que fala aqui. Deixa eu compartilhar de novo. Só essa telinha aqui, para a audiência daqui, ó. O que fala aqui? Que a parte, ó, tem que demonstrar não haver podido propor aqueles documentos no curso do procedimento sumário, ou seja, lá no primeiro grau,
é por causa a ela não imputável. Veja bem como é que o Ministério do Interno deveria, em primeiro grau, vir com a mancata. Não é nem em segundo grau, não. Em primeiro. É o que está escrito aqui. Só que se a juíza quisesse dar uma aberturinha, falando, não, mas o Ministério do Interno está sob a sua autoridade os ufficiali de Stato Civile, os cônsules não, estão sob a autoridade do Ministério das Relações Exteriores. Então, mas o Ministério não aparece das Relações Exteriores, ele não aparece, não está aparecendo lá no apelo. Então, era a hora da juíza sequer falar assim, olha, para o Ministério do Interno, tudo bem, está precluso. Podia ter produzido a prova lá, não produziu. Justificou que não produziu, falando que não era de sua competência. No apelo, nós temos o Ministério delle Affari Esteri. Está aqui. Então, Ministério delle Affari Esteri, olha, está aqui a titular falando, tá o DPR aqui tal falando, tá o decreto régio falando, tá que tem que mostrar não renúncia, mas que é competência de vocês. Então, abre um prazo de 60, 90, 180 dias, sei lá, para vocês trazerem a não renúncia aqui no apelo para a gente julgar depois. É o que está aqui. Se eu estiver errado, eu quero que os colegas, por favor, me corrijam. Eu não atuo na Itália, eu atuo no Brasil. Tá? Eu estudo o processo italiano de longe, é diferente de quem pratica, né? Quem tem a prática realmente. Mas é texto de lei. Eu imagino que eu não esteja equivocado. É texto de lei. É o que está no procedimento que rege as nossas causas. É esse aí. Né? Então, é precluso, está precluso. Na prática, está precluso. Então, não tem outra saída para o juiz de segundo grau que não seja confirmar nosso direitão. Uma coisa que eu não comentei, e que é importante comentar, é o seguinte: a non rinuncia, ela vai aparecer, mas ela vai aparecer no momento da execução da sentença. Por quê? Porque o ufficiale de Stato Civile, mesmo diante de uma ordinança, né, de uma ordem judicial para cumprir ou para fazer determinada coisa, ele não perde a sua competência de observar a regularidade da sua prática. O que significa o seguinte, que quando ele recebe das mãos do advogado o trânsito em julgado da decisão e o conjunto de documentos que primeiro estavam no tribunal, né, que estavam em juízo, ele vai conferir toda a regularidade desses documentos e, a despeito de existir uma ordem judicial, havendo qualquer irregularidade, ele vai suspender as transcrições para sanar, para requisitar que sejam sanadas essas irregularidades. Tá? Uma das coisas que o ufficiale de Stato Civile faz na execução da sentença é justamente escrever para os consulados requerendo a mancata. Tá? Por quê? Porque ele tem que arquivar a mancata lá. Ele não deixa de requerer a mancata, ela aparece. Só que ela aparece no momento da execução da sentença. Assim acontece para divórcios, tá? Assim acontece para filhos, filhos solo, né? Os chamados antigamente aqui no Brasil de filhos naturais, né? Cujos declarantes não sejam aqueles que transmitem a cidadania. Tudo isso será, no momento da execução da sentença, será avaliado pelo ufficiale de Stato Civile. A ordinança do juiz, ela não faz com que o ufficiale de Stato Civile jogue no lixo suas próprias competências, não. Ele vai conferir tudo isso. Se tiver documento faltando, ele vai sobrestar a prática e mandar completar. Se tiver documento errado, ele vai mandar substituir. Se tiver dúvida, ele vai tirar essa dúvida. Tá? E ele pode chegar até num rejeto também. Ele pode chegar e falar assim, olha, eu não tenho como cumprir essa decisão, devolver a ordem para o tribunal, falar, não tem como cumprir por causa disso, disso, disso. Suponhamos que ele peça a non rinuncia e venha falando que, fulano renunciou. Ele não tem como cumprir. Ele vai ter que justificar diante do juiz que deu a ordem, olha, né, pela tramitação, que eu não sei qual é, por alguma tramitação administrativa que exista, que ele não tem como cumprir aquela ordem, porque, infelizmente, houve a renúncia, né? É um documento que vai aparecer a posteriori. Eu penso, agora, assim, só complementando, finalizando a sua pergunta, eu penso que, nesse caso, a luta ela é processual, por isso eu quis falar com a Insieme rapidamente, porque quando eu vi a entrevista do Vasoli, eu vi de madrugada, né? Eu sou péssimo para dormir, durmo um pouco, acordo, vou ver uma coisa, durmo de novo e durmo um pouco. Eu durmo 5 horas por noite, no máximo, não passa disso.
Quando eu vi a entrevista dele, eu falei, Jesus Cristo, quase caí para trás, não consegui nem dormir demais. Mandei uma mensagem para o Peron às 4 da manhã. Eu falei, espero que essa mensagem não te acorde, mas vamos precisar conversar sobre isso, porque o caminho não é esse. Não vamos colocar nas costas dos autores, né, dos cidadãos, esse ônus que não é deles e configura prova diabólica. Os consulados não vão dar a mancata para advogados e para autores. Fora que vão inundar os consulados de e-mails, pronto, aí causando mais raiva, mais dissabor, mais problema, junta num cenário que já está complicado, né? Que sempre foi, mas que agora essas coisas estão agudizando, né? Então, este não é o caminho. O caminho é alegar o correto no processo. De quem é o ônus da prova de produzir a mancata non renuncia? É do réu, é do Ministério dell'Interno, não é dos autores. Está lá na Circolare Capa 28, está lá nos decretos, igual eu mostrei, no decreto régio e no decreto atual, inclusive, igual eu mostrei. É deles. Agora, se o Ministério della Affari Esteri não é parte, ele não aparece no segundo grau de jurisdição, ele não tem aparecido lá, então que a relatora abra prazo para instrução. Fale, olha, tragam aos autos em tantos dias a mancata ou a renúncia, Eles são os competentes, não somos nós a fazer isso, se é uma questão processual. Então, não é julgar, ela não pode julgar no mérito por falta de documento, não. Se ela julgou no mérito, ela fez por falta de documento, dando um argumento, digamos assim, por leggerezza, como disse o Fasoli, né? Então, eu vou te falar o que essa mulher está fazendo no lugar de juíza, né? De desembargadora, né? Vamos dizer assim, de um tribunal superior, pelo amor de Deus, né?